Vocês devem ter estudado a lei de Ohm, né, no ensino médio. E vocês devem ver, vocês devem ter estudado que a lei de Ohm é V igual a RI, né? Lá no ensino médio. Mas vamos com calma, vamos chegar nos primórdios. A lei de Ohm, tá? Ela é dada por essa equação aqui, tá? O que ela me diz? Tá? Que se eu aplicar uma diferença de potencial. Só uma coisa, pessoal. As figuras estão em inglês porque o livro que eu tenho aqui está em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo para vocês caso vocês não saibam, tá? Então, a gente tem uma diferença de potencial, tá? Sendo aplicada, por exemplo, nesse segmento de fio, tá? Onde aqui está o potencial menor e aqui está o potencial maior. Lembre-se que o campo liga o potencial maior ao potencial menor. Então está aqui o campo. O que a lei de Ohm nos diz? A primeira formulação dela aqui, né? Que a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico dentro do fio. Então veja que a gente está falando de campos elétricos dentro dos condutores. Por que a gente pode agora, né? A gente estudou até esse ponto da matéria que a gente não tinha campo elétrico dentro dos condutores, mas era na situação estática. Quando a gente tem campos dentro dos condutores, a gente tem fluxo de carga, que é as nossas correntes, né? Então, para a gente ter corrente, a gente não pode estar no caso estacionário, né? O caso estático de cargas. Então, a gente está vendo cargas se movimentando dentro de um condutor. Então, nessa situação, se tem cargas em movimento, a gente pode ter campos elétricos dentro do condutor, tá? Então, só para a gente diferenciar, porque aqui a gente pode ter campo elétrico dentro de um condutor. Então, a gente aplicou a diferença de potencial, aparece um campo elétrico dentro do condutor e vai aparecer uma densidade de corrente proporcional ao campo elétrico gerado dentro do condutor, tá? A constante de proporcionalidade entre esses dois é esse ρ, tá? Que é a resistividade do condutor, que é algo que depende somente do material, tá? Aí, nomenclatura, tá, gente? Ρ a gente também usa para densidade de cargas, mas aqui, né, nessa equação, esse ρ é a resistividade, tá? Não é a densidade de cargas, tá? Vamos lá. Se eu tenho um fio de comprimento L e seção reta A, eu posso, por exemplo, calcular a diferença de potencial entre esse fio e a corrente desse fio, né? Então, a diferença de potencial, né, vai ser menos de L a zero, né? Eu saio da menor para maior. E isso é L, né? Aqui, esse campo é constante dentro do fio, tá? Ele não muda. Então é L. O E sai da integral, né? O campo elétrico sai da integral, eu fico com L. Nós também podemos calcular a corrente a partir da conta da densidade de corrente. Me desculpa, não tem esse menos não, tá? Eu pus errado aqui. Esse menos se manteve aqui, esse menos não era para estar aqui, tá? É um mais. Tá? É um mais. Então, eu consigo calcular a corrente a partir da densidade de corrente, né? E aqui, como o campo é uniforme, o J vai ser uniforme. Então, o J sai da integral
eu tenho que a integral só de dA é a área da seção reta do fio. Então, JA, igualando essas duas coisas, né? Usando a lei de Ohm, eu tenho que ΔV sobre L é igual a ρ I sobre A. Sendo assim, né, jogando L para cá, eu tenho essa, né, o ΔV igual a RI. Logo, onde a resistência, né, esse R é a resistência, é ρL sobre A, que vocês já devem ter visto até no ensino médio essa equação. A resistividade é algo que depende do material. A resistência, que é o que a gente mede geralmente, né? Por exemplo, usando multímetro, ela é algo que depende do material e da geometria. E essa resistência, né, ela é algo que a gente mede, né, e é o que a gente define o ohm, né, que é a unidade de resistência, tá? Essas duas equações, tá? O E igual a ρJ e o V igual a RI, as duas são conhecidas como lei de Ohm, tá? As duas são conhecidas como lei de Ohm. Beleza? Alguma dúvida aqui? O J é algo que depende dessa velocidade de arraste das partículas. Ele é o campo vetorial que aparece devido a esse fluxo, né? A essa força. Então, ele te define, né? Aqui, ó, a definição dele aqui, ó. Então, ele é a quantidade, a densidade de carga vezes a velocidade que as média que as partículas têm dentro do condutor ou dentro do material, né? De uma maneira geral, tá? Então, quando a gente aplica um campo elétrico, a gente tem essa densidade de corrente aparecendo, tá? Então, a lei de Ohm, ela associa o campo elétrico ao densidade de corrente, né, nessa forma, e aí veja que a equação é vetorial. E aqui a gente tem a tensão, né, a diferença de potencial, sendo relacionada com a corrente. Tá? A gente pode calcular, tá? A gente consegue ter uma ideia da resistividade de um metal, né, que é uma característica intrínseca do metal, a partir de uma visualização microscópica do fenômeno de corrente. Como é que isso funciona? Tá? Igual eu disse para vocês, eu aplico uma diferença de potencial, isso vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai gerar uma velocidade, né, das cargas. Né? Mas de onde que vem essa velocidade? Né? Se eu tenho um campo elétrico e eu tenho portadores de carga que conseguem se movimentar no metal, então quer dizer que essas portadoras de carga estão sofrendo a ação de uma aceleração, que é dada força sobre a massa. E essa força é a lei de Coulomb, que é, né? Qual que é a velocidade das portadoras, né? A velocidade das portadoras é um V0, que é a velocidade das portadoras quando
a gente não está aplicando nenhum campo elétrico, né? Não tem campo elétrico dentro, e que é dado pela velocidade, né? É, normal, devido à temperatura do material, né? Então, quanto maior a temperatura, maior essa velocidade. Lembra que tem aquela associação de velocidade com temperatura, né? Energia cinética da partícula com temperatura, que vocês devem ter visto em fenômenos térmicos. E nós temos uma aceleração, né? Vezes o tal. E esse tal é esse tempo médio entre colisões. Então, enquanto a partícula não está entre colisões, ela está sendo acelerada. Então, por exemplo, aqui ela está sendo acelerada aumentando a velocidade. Aqui ela pode estar sendo acelerada diminuindo a velocidade, né? Porque a velocidade V0 está na outra direção. Então a gente tem esse comportamento, tá? Na média, tá? Se a gente fizer a média aqui, a gente vai ter essa velocidade de drift, essa velocidade de arraste das partículas. E o V0, se vocês lembrarem também lá da termodinâmica, não tem nada que nos diga que tem uma direção preferencial dessa velocidade. Então, se a gente fizer uma média dessa velocidade, ela é nula, porque a quantidade de partículas que está, por exemplo, indo para a direita é a mesma quantidade de partículas que está indo para a esquerda, por causa da isotropia, né, do espaço, né? Não tem nada que diga que ela movimenta a velocidade diferente em alguma direção. Então, quando a gente faz a média, sobra só o termo de velocidade. Então, esse termo aqui é cancelado, tá? Quando a gente faz a média. Então, a velocidade de arraste é igual a aceleração vezes esse tempo médio entre colisões. Então, eu substituo aqui, né? Lembra que a gente associou essa velocidade de arraste à densidade corrente, né? Que a densidade corrente é a densidade de cargas vezes a velocidade. Substituindo aqui, nós temos que a densidade corrente é igual a isso aqui. Esse termo aqui, ó, que está multiplicando o campo elétrico, né? Veja que a gente tem a densidade de corrente proporcional ao campo elétrico a partir de uma constante. Então, essa constante ela está relacionada à resistividade, né? Aqui, nesse caso, é 1 sobre a resistividade. Então, veja que nós conseguimos chegar à resistividade do material a partir de propriedades microscópicas do metal, né? Que é isso aqui. Então, a massa é a massa da portadora, que é a massa do elétron. Esse é a carga do elétron, né? Eu substituí Q por E aqui, que é a gente está falando de metal, então é a carga fundamental. Essa densidade de portadoras, isso é possível saber em um material a partir de medidas. O que falta é esse tal, né, que é esse tempo médio entre colisões. E isso aqui, a princípio, é bem difícil de medir. Então, mas a gente consegue estimá-lo se a gente souber a resistividade. E essa conta aqui é
próxima, né? É uma boa aproximação para vários materiais ômicos, né? Então, cobre, ouro, prata, é, isso aqui é bem próximo, tá? Então, isso aqui nos dá uma ideia de onde que vem essa resistividade, tá? Do material. E aí, voltando, né? A ideia é que as portadoras, né, numa corrente, ela não se desloca livremente. Ela se desloca dessa maneira difusa, assim, sofrendo um monte de colisão, mas na média a gente tem essa velocidade de drift, tá? Essa velocidade de arraste. Alguma dúvida, pessoal? Esse M aqui é a massa da portadora, é a massa do elétron. Aqui, ó, ele aparece aqui da lei de Newton. Tá? Que a aceleração é força sobre massa, né? F igual a ma. Tá? Então essa massa aqui é a massa da portadora, que é a massa do elétron. Beleza? Se a portadora fosse mais pesada, a gente teria essa resistividade maior. Vocês verão, tá? Em alguns lugares, não a resistividade, e sim a condutividade. A condutividade é 1 sobre a resistividade, tá? E geralmente ela é simbolizada por sigma. Só para avisá-los, tá? Aí vocês vão ver, por exemplo, J igual a sigma E. Também é a lei de Ohm. Esse sigma não é densidade superficial de cargas, é a resistividade. Tá? Falta letra para gente, de tanta variável. Então, acaba usando as mesmas.